Tinha um cavalo velho que todo mundo gostava. Era o Tordilho, um cavalo cinza que já estava com uns 20 anos, mas ainda era forte e trabalhava bem. Ele era manso, obediente e conhecia a fazenda melhor que muito peão. Todo mundo confiava nele, porque era um animal que nunca deu problema nenhum. O Tordilho dormia sempre no mesmo lugar, num piquete perto da casa principal, onde ficavam os cavalos mais velhos e de confiança. Toda manhã, ele estava lá, esperando a ração, relinchando baixinho para chamar atenção. Era um ritual que acontecia fazia anos, sem nunca falhar. Só que numa segunda-feira de manhã, quando fui levar ração para os cavalos, o Tordilho não estava lá. Achei estranho, porque ele nunca saía do piquete sozinho. A cerca estava intacta, o portão estava fechado, mas o cavalo tinha sumido. Procurei ele pela fazenda toda, chamei outros peões para me ajudar, mas não achamos rastro nenhum dele. O patrão falou que talvez ele tivesse pulado a cerca e ido pastar em algum lugar mais longe. Cavalos, às vezes, fazem isso quando querem procurar pasto melhor. Então a gente não se preocupou muito no primeiro dia. Mas quando passou o segundo dia e ele não voltou, começamos a ficar preocupados. No terceiro dia, já estava todo mundo achando que tinha acontecido alguma coisa ruim com o Tordilho. Talvez ele tivesse caído em algum buraco, ou sido picado por cobra, ou então alguém tinha roubado ele. Era um cavalo bom, valia um dinheiro, então roubo não estava fora de cogitação. Aí, na madrugada do quarto dia, eu acordei com um barulho estranho lá fora. Era som de casco de cavalo batendo no chão, bem devagar, como se o animal tivesse cansado. Olhei pela janela e vi uma sombra escura caminhando em direção ao piquete. Pensei que podia ser o Tordilho voltando, então vesti a roupa rapidinho e saí para ver. Quando cheguei perto do piquete, realmente era o Tordilho. Ele estava parado do lado de fora da cerca, bem no lugar onde sempre ficava. Mas tinha alguma coisa muito estranha com ele. O cavalo estava com a cabeça baixa, meio trêmulo, e respirando pesado, como se tivesse corrido muito. Aí foi que eu reparei na coisa mais estranha de todas. O lombo do Tordilho estava afundado, como se tivesse alguém montado nele. Mas não tinha ninguém em cima do cavalo. Era como se tivesse uma pessoa invisível montada, porque o lombo estava curvado exatamente do jeito que fica quando tem alguém em cima. E tinha uma sela no cavalo, só que não era a sela que a gente usava na fazenda. Era uma sela velha, de couro escuro, amarrada com um barbante preto que eu nunca tinha visto. O barbante parecia ser artesanal, meio grosso, e estava amarrado de um jeito diferente do que a gente costumava amarrar. Fiquei observando o Tordilho por uns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. O cavalo continuava parado, tremendo, sem levantar a cabeça. Era como se ele tivesse medo de alguma coisa, ou como se tivesse muito cansado. E o lombo continuava afundado, como se o peso invisível ainda tivesse lá em cima. Resolvi me aproximar devagar, falando baixinho com o cavalo para acalmar ele. O Tordilho sempre foi carinhoso comigo, então achei que ia ser fácil chegar perto. Mas quando comecei a me aproximar, ele levantou a cabeça e me olhou de um jeito que nunca tinha visto antes. Não era o olhar manso e confiante que ele sempre teve. Era um olhar assustado, desesperado, como se ele tivesse visto coisas terríveis. E nos olhos dele tinha alguma coisa que parecia ser súplica, como se ele estivesse pedindo ajuda, mas não conseguisse falar. Consegui chegar perto dele e comecei a mexer na sela para tirar ela. O barbante preto estava amarrado muito apertado, e quando comecei a soltar, senti que ele estava molhado. Não era molhado de água nem de suor. Era uma umidade estranha, meio pegajosa, que grudava na mão. Quando finalmente consegui tirar a sela, aconteceu uma coisa terrível. O Tordilho cambaleou e caiu no chão, e eu escutei um barulho horrível vindo de dentro da barriga dele. Era como se alguma coisa tivesse estourado lá dentro. O cavalo começou a se contorcer de dor, relinchando de uma forma que partia o coração. Chamei o veterinário na hora, mas quando ele chegou, o Tordilho já estava morto.
O doutor examinou o cavalo e falou que aparentemente a barriga dele tinha estourado por dentro, mas que não conseguia explicar o porquê. Não tinha sinal de doença, não tinha nada que justificasse aquilo. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Quando o veterinário abriu o tordilho para examinar melhor, saiu um cheiro terrível do corpo dele. Não era cheiro de animal morto, nem cheiro de sangue. Era cheiro de vela queimada, daquelas velas de igreja, bem forte e enjoativo. E dentro da barriga do cavalo, misturado com os órgãos, tinha restos de vela mesmo. Pedaços de cera preta derretida, misturada com sangue e outros fluidos. Como é que vela foi parar dentro da barriga de um cavalo? E como é que ela derreteu lá dentro? O veterinário nunca tinha visto nada parecido. Falou que não fazia sentido nenhum, que era impossível vela derreter dentro de um animal vivo. E o cheiro continuou por dias, mesmo depois que enterramos o tordilho. Toda vez que passava perto do lugar onde ele morreu, sentia aquele cheiro de vela queimada. Depois disso, outros cavalos da fazenda começaram a ficar estranhos. Ficavam nervosos de noite, relincham sem motivo e sempre olhavam para o lugar onde o tordilho tinha morrido. Era como se vissem alguma coisa que a gente não conseguia ver. Teve noite que eu acordei com barulho de casco no pátio e quando olhava pela janela, via uma sombra escura caminhando entre os cavalos. Mas sempre que acendia a luz para ver melhor, não tinha nada lá. Só os cavalos, todos agrupados num canto, tremendo de medo. Até hoje eu não sei o que aconteceu com o tordilho naqueles 3 dias que ele ficou sumido. Onde ele foi, quem ou o que estava montado nele e como vela foi parar dentro da barriga dele. Mas uma coisa eu sei, quando ele voltou, não era mais o mesmo cavalo. Era como se alguma coisa tivesse usado ele para voltar junto e depois tivesse deixado ele morrer. A gente tinha um brete de madeira onde prendia o gado para vacinar e fazer outros cuidados veterinários. Era uma estrutura simples, feita com tábuas de madeira bem resistentes, que funcionava direito para imobilizar os bois na hora de aplicar as vacinas. O chão do brete era de terra batida mesmo, como é costume nessa região, e embaixo não tinha nada além de barro comum. A gente usava esse brete quase todo dia, porque sempre tinha algum animal que precisava de cuidado médico ou vacinação. Era um trabalho normal, que eu fazia anos sem problema nenhum. Só que começou a acontecer uma coisa muito estranha, que deixou todo mundo meio assustado na fazenda. O primeiro a ver foi o Zé Carlos, que trabalhava comigo no manejo do gado. Ele estava vacinando um novilho quando viu uma mão aparecendo por baixo do piso de madeira. Era uma mão bem branca, fina, com dedos compridos, que aparecia por entre as frestas das tábuas. No começo ele achou que podia ser algum bicho, sei lá, um tatu ou alguma coisa que tinha cavado um buraco embaixo do brete. Mas aí ele reparou que a mão se mexia que nem mão de gente mesmo. Os dedos se movimentavam separado, fazendo movimentos que só mão humana faz. E tinha uma coisa muito estranha. Os dedos ficavam estalando, fazendo aquele barulho que a gente faz quando estala os nós dos dedos. Era um som bem alto, que dava para escutar mesmo com o barulho do gado. O Zé Carlos ficou meio assustado e chamou outros peões para ver se eles viam a mesma coisa. Quando a gente chegou lá, a mão ainda estava aparecendo. Era exatamente como ele tinha descrito. Uma mão muito branca, quase translúcida, com dedos finos e compridos. E ela realmente estava estalando os dedos, um por vez, bem devagar. A gente tentou cavar embaixo do brete para ver o que tinha lá, mas só achamos barro normal. Não tinha buraco, não tinha túnel, não tinha nada que explicasse como uma mão podia aparecer ali. E o mais estranho é que quando a gente estava cavando, a mão sumia. Só aparecia quando tinha gado no brete. Começamos a prestar mais atenção e vimos que a mão sempre aparecia quando prendia algum animal lá dentro. E ela não ficava parada não.
Ficava se mexendo, tentando agarrar as patas dos bois. Era como se quisesse puxar os bichos para baixo. Os animais ficavam muito nervosos quando isso acontecia, berrando e se debatendo mais do que o normal. Teve um dia que estava vacinando uma vaca quando a mão apareceu bem debaixo dela. A vaca estava relativamente calma, mas quando a mão tocou na pata dela, o bicho ficou desesperado. Começou a berrar que nem doida e a se debater com tanta força que quase quebrou o brete todo. Tivemos que soltar ela na hora, porque tinha medo que ela se machucasse. Depois desse episódio, a gente começou a reparar que os animais que passavam pelo brete ficavam diferentes. Não era só o nervosismo na hora da vacinação. Eles ficavam estranhos por dias depois. Paravam de comer direito, ficavam isolados do resto do rebanho e sempre olhavam para o chão como se tivessem medo de alguma coisa que vinha de baixo. Aí teve um dia que aconteceu uma coisa que deixou todo mundo apavorado. Estava vacinando um novilho jovem, bem forte e saudável, quando a mão apareceu de novo. Só que dessa vez, ela conseguiu agarrar firme na pata do animal. O novilho tentou se mexer, mas parecia que estava preso. E aí, de repente, ele caiu duro no chão do brete, berrando de uma forma que eu nunca tinha escutado. Era um berro terrível, de dor e desespero, que fez todos os outros animais da fazenda ficarem agitados. O novilho ficou no chão, tremendo, com os olhos revirados, como se estivesse tendo uma convulsão. A gente soltou ele do brete na hora e chamou o veterinário, mas quando o doutor chegou, o bicho já estava morto. O veterinário examinou o animal e não conseguiu encontrar causa da morte. Falou que fisicamente estava tudo normal, que não tinha sinal de doença nem de envenenamento. Mas quando ele olhou para o casco da pata que a mão tinha agarrado, encontrou uma coisa muito estranha. Tinha uma marca no casco do novilho, como se fosse uma queimadura. Mas não era uma queimadura normal, feita por fogo ou ferro quente. Era uma marca que parecia ter sido feita por 5 dedos, bem definida, como se alguém tivesse apertado o casco com muita força e muito calor. A marca era preta, bem escura, e não saía nem raspando. Depois disso, ninguém mais quis usar aquele brete. A gente construiu outro em lugar diferente e deixou o velho abandonado. Mas mesmo assim, às vezes ainda dava para ver a mão aparecendo lá, estalando os dedos, como se estivesse esperando algum animal para agarrar. Teve gente que falou que podia ser alma de alguém que tinha morrido pisoteado por gado e que ficou presa embaixo da terra onde construíram o brete. Outros falaram que podia ser coisa de macumba, que alguém tinha enterrado alguma coisa ali para fazer mal para os animais. Eu não sei o que era, mas uma coisa eu tenho certeza. Aquela mão não era deste mundo. E o jeito que ela agarrou aquele novilho, a força que ela tinha, não era força de pessoa comum. Era alguma coisa muito mais forte, muito mais perigosa. Até hoje, quando passo perto daquele brete abandonado, eu evito olhar para o chão, porque tenho medo de ver aquela mão branca aparecendo de novo, com os dedos estalando, procurando alguma coisa para agarrar. E sempre fico pensando, quantos outros animais ela pegou antes da gente descobrir? E se um dia ela resolver agarrar uma pessoa em vez de um boi? Se tá gostando, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais relato assustador aqui do interior brasileiro. Vamos pro próximo, que é de arrepiar. Eu estava trabalhando numa fazenda e aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo explicar direito. Era um dia de sol, céu limpo, sem vento nenhum, daqueles dias que não tem nenhuma nuvem no céu. Eu precisava pegar umas ferramentas no galpão onde a gente guardava as coisas da fazenda. Era um galpão grande, meio velho, mas que servia bem para guardar as ferramentas, alguns sacos de ração e umas máquinas que não usava muito. Quando abri a porta do galpão, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que estava muito silencioso lá dentro. Era um silêncio estranho, sabe? Tipo aquele silêncio que fica quando vai dar tempestade. Só que não tinha tempestade nenhuma chegando.
O dia estava lindo, ensolarado, sem sinal nenhum de chuva. Mas lá dentro do galpão parecia que o ar estava parado, pesado. Entrei devagar e fui caminhando em direção ao lugar onde ficavam as ferramentas. Aí foi que eu vi uma coisa que me deixou meio confuso. Bem no centro do galpão tinha um redemoinho pequeno girando. Não era daqueles redemoinhos grandes que a gente vê no pasto quando tem vento forte. Era pequeno, do tamanho de uma pessoa mais ou menos, girando bem devagarzinho, quase sem fazer barulho. O estranho é que não tinha vento nenhum lá dentro, as janelas estavam fechadas, a porta eu tinha acabado de abrir e lá fora não ventava nada. Como é que podia ter um redemoinho girando se não tinha vento? E mais estranho ainda, o redemoinho não saía do lugar. Ficava sempre no mesmo ponto, no centro do galpão, girando que nem um peão. No meio do redemoinho tinha um pano velho que ficava voando em volta, subindo e descendo, mas sempre dentro daquele círculo. O pano parecia ser de algodão, meio amarelado e estava bem velho mesmo. Dava para ver que tinha sido branco antigamente, mas o tempo tinha deixado ele com uma cor meio bege, meio marrom. Fiquei parado uns minutos, observando aquilo, tentando entender o que estava acontecendo. O redemoinho continuava girando no mesmo ritmo, sem parar, sem acelerar, sem diminuir. Era um movimento muito constante, muito regular, como se fosse uma máquina funcionando. E o pano continuava voando lá dentro, sempre na mesma altura, sempre no mesmo círculo. Resolvi chegar mais perto para ver melhor. Conforme eu me aproximava, comecei a sentir uma coisa estranha no ar. Era como se tivesse uma energia diferente ali, algo que fazia os pelos do meu braço ficarem arrepiados. E o cheiro também era estranho. Não era cheiro ruim, mas era como se fosse cheiro de terra molhada, mesmo o galpão estando seco. Quando cheguei a uns 2 metros do redemoinho, aconteceu uma coisa que me assustou. O redemoinho parou de repente, assim, de uma hora para outra. Não foi diminuindo aos poucos, como seria normal. Ele simplesmente parou, como se alguém tivesse desligado um interruptor. E o pano que estava voando caiu no chão, bem no centro de onde o redemoinho estava girando. Fiquei olhando para o pano no chão, sem entender direito o que tinha acontecido. Aí resolvi chegar mais perto para pegar ele e dar uma olhada. Quando me abaixei para pegar o pano, vi que não era um pano comum. Era uma mortalha, daquelas que usam para envolver defunto. Estava velha, amarelada e cheirava a terra úmida e mofo. A mortalha estava dobrada de um jeito específico, como se tivesse sido usada recentemente. E tinha marcas nela, como se tivesse ficado muito tempo enterrada. Tinha manchas de terra que não saíam e alguns buracos pequenos, como se tivesse sido roída por bichos. Peguei ela com cuidado e levei para fora do galpão. Não sabia o que fazer com aquela coisa, então resolvi jogar ela no lixo mesmo. Mas antes disso, mostrei para o seu Manuel, que era o caseiro da fazenda, para ver se ele sabia de alguma coisa. O velho olhou para a mortalha e ficou meio pálido. Falou que aquilo não era normal, que mortalha não aparece assim do nada e que o melhor era queimar ela para não dar problema. Mas eu achei que era exagero e acabei jogando ela numa caçamba de lixo que ficava perto da casa principal. Pensei que tinha resolvido o problema e fui embora para casa sem pensar mais nisso. À noite, jantei normal, assisti televisão um pouco e fui dormir sem me lembrar mais daquela história toda. Só que no meio da madrugada eu acordei com uma sensação estranha. Era como se tivesse alguém no quarto comigo, mas quando olhei ao redor, não vi ninguém. Aí resolvi acender a luz para ter certeza de que estava tudo normal. Quando a luz acendeu, quase tive um treco do coração. A mortalha estava em cima da minha cama, dobrada direitinho nos pés do colchão. Era a mesma mortalha que eu tinha jogado no lixo de manhã, não tinha dúvida. Tinha as mesmas manchas de terra, os mesmos buracos, o mesmo cheiro de mofo. Mas como é que ela tinha chegado ali? Eu tinha trancado a casa, as janelas estavam fechadas e ninguém mais tinha chave. Peguei a mortalha de novo
E dessa vez levei ela bem longe da casa, lá para o fundo da fazenda, e enterrei ela debaixo de uma árvore grande. Cavei um buraco fundo e enterrei ela bem enterradinha, para ter certeza de que não ia aparecer de novo. Mas no dia seguinte, quando acordei, ela estava lá de novo, dobrada nos pés da minha cama. Isso continuou por uns 5 dias. Toda noite, não importava onde eu colocasse a mortalha, ela aparecia de volta na minha cama. Queimei ela e ela apareceu inteira no dia seguinte. Cortei ela em pedaços e joguei em lugares diferentes, e ela apareceu costurada de volta. Era como se ela tivesse vida própria e quisesse ficar comigo. No final das contas, procurei o seu Manuel de novo e contei o que estava acontecendo. O velho falou que eu não deveria ter mexido com aquela mortalha, que essas coisas têm dono e que o dono não gosta quando alguém mexe. Ele me levou numa benzedeira que morava perto da fazenda e ela fez umas orações e jogou uns banhos em mim. Depois disso, a mortalha nunca mais apareceu. Mas até hoje eu evito entrar naquele galpão, principalmente quando está muito silencioso. E sempre que vejo algum redemoinho, mesmo lá fora no pasto, eu fico longe. Porque uma coisa eu aprendi: tem certas coisas que é melhor a gente não mexer. Era a época de secagem de grãos na fazenda e eu estava trabalhando no terreiro de café. Sabe como é? Tem que espalhar o café no chão para secar direito no sol, senão estraga tudo. Eu chegava cedo toda manhã para fazer esse trabalho, porque tinha que aproveitar o sol forte do dia todo. Naquele dia específico, eu cheguei no terreiro umas 6 horas da manhã, como sempre fazia, e comecei a espalhar os grãos que tinham chegado frescos do lavador. Tava tudo normal, espalhando o café com o rodo, quando olhei para o fundo do terreiro e vi uma mulher agachada lá longe. Ela estava mexendo o café com as mãos mesmo, coisa que a gente não costuma fazer porque suja muito e é meio trabalhoso. Pensei que fosse uma das funcionárias novas, que tinha começado a trabalhar na fazenda fazia pouco tempo. A gente sempre recebia gente nova na época da colheita, então não achei estranho. Mas aí eu reparei que ela estava numa posição meio estranha, agachada de um jeito que parecia desconfortável, com as costas muito curvadas e mexendo o café de uma forma muito lenta. Era como se ela tivesse dificuldade para se mexer direito. E ela estava usando uma roupa meio antiga, um vestido marrom que parecia ser daqueles que as mulheres usavam antigamente, bem comprido e sem graça. Resolvi ir até lá para ver quem era e para falar que não precisava mexer o café com a mão, que tinha ferramentas melhores para fazer isso. Conforme eu fui me aproximando, comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha com aquela mulher. Primeiro que ela não fazia barulho nenhum. Quando a gente mexe café, sempre faz barulho. Os grãos se movimentando, as mãos raspando no chão. Mas ela estava em silêncio total. E tinha uma coisa no ar também, um cheiro diferente. Não era cheiro ruim, mas era como se fosse um perfume muito antigo, daqueles que nossas avós usavam. Um cheiro meio enjoativo, que grudava no nariz. Quanto mais perto eu chegava, mais forte ficava esse cheiro. E a mulher continuava mexendo o café, sempre naquela posição agachada, sem levantar a cabeça para olhar para mim. Quando eu estava a uns 5 metros dela, falei bom dia, para chamar a atenção. Aí aconteceu uma coisa que me deixou gelado. A mulher parou de mexer o café e começou a se levantar. Mas não foi um movimento normal de pessoa se levantando. Ela não usou as mãos para se apoiar. Não fez aquele movimento que todo mundo faz quando está agachado há muito tempo. Ela simplesmente ergueu o corpo todo de uma vez, como se fosse um boneco sendo puxado por um barbante. Foi um movimento muito liso, muito estranho, que não parecia natural. E quando ela ficou em pé, eu vi que era muito alta, mais alta do que qualquer mulher que eu conhecia. Devia ter uns 2 metros de altura, coisa que não era normal. Mas o mais assustador foi quando ela virou para mim. Eu esperava ver o rosto dela para saber quem era.
Só que quando ela virou, não tinha rosto nenhum. Era como se fosse uma pessoa sem feições, só a forma da cabeça, mas lisa, sem olhos, sem boca, sem nariz. E aí, antes que eu pudesse reagir, ela simplesmente sumiu. Não correu, não caminhou, não se escondeu. Ela sumiu que nem fumaça, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado uns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Achei que podia ter sido uma alucinação. Sei lá, talvez o sol forte tivesse me afetado. Mas aí olhei para o lugar onde ela estava mexendo o café e vi que tinha alguma coisa muito errada. O café naquela área tinha secado de um jeito estranho. Não estava com a cor marrom normal que o café fica quando seca bem. Estava preto, completamente preto, como se tivesse queimado. E não era só a cor que estava estranha. Os grãos tinham se organizado numa forma específica. Eles formavam uma espiral perfeita, como se alguém tivesse desenhado no chão com os grãos de café. Era um desenho muito preciso, muito detalhado, que não podia ter sido feito por acaso. E no centro da espiral tinha um espaço vazio, como se fosse o olho de um furacão. Chamei o seu João, que era o responsável pelo terreiro, para ele ver aquilo. Quando ele chegou e viu o desenho, ficou tão assustado quanto eu. Falou que em 40 anos trabalhando com café, nunca tinha visto nada parecido. O café preto cheirava estranho também, não era o cheiro normal de café queimado. Era um cheiro meio doce, meio enjoativo, parecido com o perfume que eu tinha sentido quando a mulher estava lá. A gente tentou mexer os grãos para desfazer o desenho, mas eles estavam grudados no chão como se fosse cola. Não saíam de jeito nenhum, e quando a gente conseguiu tirar alguns, eles esfarelavam na mão, viravam pó preto que grudava na pele e não saía nem lavando. No final das contas, tivemos que jogar cal em cima de toda aquela área e deixar alguns dias até os grãos se dissolverem. Mas mesmo depois disso, sempre que chovia, a espiral aparecia de novo no chão, como uma marca que não saía. Era como se o desenho tivesse queimado a terra por baixo. Depois daquele dia, eu nunca mais consegui trabalhar sozinho no terreiro de café. Sempre ficava olhando para os cantos, com medo de ver aquela mulher de novo. E às vezes, principalmente de manhã cedo, eu sentia aquele cheiro de perfume antigo no ar, como se ela ainda andasse por ali. Contei essa história para outras pessoas que trabalhavam com café, e alguns falaram que já tinham visto coisas parecidas. Uma mulher alta, sem rosto, que aparecia nos terreiros de secagem e deixava o café estragado onde passava. Disseram que ela era a alma de uma mulher que tinha morrido trabalhando no café há muitos anos e que ficava assombrando os lugares onde tinha trabalhado. Não sei se é verdade ou não, mas uma coisa eu sei. Aquilo que eu vi não era deste mundo. E até hoje, quando passo por algum terreiro de café, fico olhando para os cantos, com medo de ver aquela figura alta e estranha mexendo os grãos com as mãos. Era um galpão velho que não usavam mais fazia uns 10 anos. Tinha uns coxos de madeira lá dentro, daqueles que usavam antigamente para pôr ração para os bois. A madeira estava toda podre já, meio carcomida, cheia de cupim. Ninguém entrava lá, porque não tinha necessidade mesmo. Só que toda noite, sem falta, rolava uma coisa muito estranha. A gente escutava o barulho de um dos coxos balançando lá de dentro. Era aquele barulho de madeira velha rangendo, como se tivesse um animal muito pesado comendo ali, fazendo o coxo balançar para frente e para trás. Só que não tinha bicho nenhum naquele galpão. A gente sabia porque de dia sempre dava uma olhada lá, e estava sempre vazio, sem ração, sem água, sem nada. Mas de noite sempre o mesmo barulho. E era só um coxo que balançava, sempre o mesmo, o que ficava no canto direito do galpão. Os outros ficavam paradões. A princípio, a gente achou que podia ser vento, ou então algum rato grande mexendo na madeira. Mas aí prestamos atenção e vimos que mesmo em noites sem vento nenhum, o barulho continuava. E era muito pesado para ser rato, entende?
Era como se fosse uma vaca grande mesmo balançando aquele coxo. O barulho começava sempre na mesma hora, umas 9 da noite, e ia até quase amanhecer. Era um ritmo constante, como se o animal tivesse comendo bem devagar, sem pressa. E às vezes dava para escutar também uns barulhos de mastigação, como se realmente tivesse alguém comendo lá dentro. O patrão também ficou curioso com aquilo, porque o barulho era alto e dava para escutar da casa principal. Aí ele resolveu colocar uma câmera lá dentro para filmar e descobrir o que estava acontecendo. Era uma daquelas câmeras de segurança comum que grava à noite também. A gente instalou ela bem na frente do coxo que balançava para pegar tudo certinho. Deixou gravando a noite toda. Na manhã seguinte, fomos conferir o que tinha gravado. Só que, cara, quando chegamos na parte que era para mostrar o coxo balançando, a imagem travou. Ficou toda embaçada, cheia de chiado, daquele jeito que fica quando tem problema na gravação. E justamente na hora que a gente mais queria ver, o resto da fita estava normal, dava para ver o galpão vazio, os coxos parados, mas na hora que começava o barulho, a imagem bugava toda. A gente tentou várias vezes, rebobinou, passou devagar, mas não adiantava. Sempre travava na mesma parte, só que o áudio funcionou direitinho, e aí que ficou mais assustador ainda, porque além do barulho do coxo balançando, dava para ouvir uma respiração pesada, como de vaca cansada mesmo. Aquela respiração forte que o gado faz quando está comendo ou quando fez muito esforço. Era uma respiração muito profunda, como se o animal fosse gigantesco. E dava para escutar também o barulho da mastigação, bem alto, como se a criatura tivesse uma boca enorme. Mas não era só isso. Depois da respiração, tinha um outro som que deixou todo mundo arrepiado. Um choro baixinho, bem fraquinho, mas era choro de homem. Um choro triste, como se a pessoa estivesse sofrendo muito. E o mais estranho é que o choro vinha misturado com a respiração, como se fosse a mesma criatura, fazendo os dois sons. A gente escutou aquela fita umas 20 vezes, tentando entender o que diabos era aquilo. A respiração de vaca misturada com choro de gente era a coisa mais estranha que eu já tinha escutado na vida. E dava para perceber que o choro vinha da mesma direção da respiração, como se fosse a mesma coisa, sei lá. Depois disso, ninguém mais quis chegar perto daquele galpão. Mesmo de dia, a gente evitava passar por ali, porque sempre que lembrava daquele choro na fita, batia um desespero no peito que era difícil de explicar. Era um choro de sofrimento mesmo, como se alguém tivesse preso lá e não conseguisse sair. Teve uma noite que eu estava passando perto do galpão quando escutei uma coisa diferente. Além do barulho normal do coxo e da respiração, tinha uma voz sussurrando. Era baixinho demais para entender as palavras, mas parecia que estava pedindo alguma coisa, como se estivesse implorando por ajuda. Resolvi chegar mais perto, mesmo com medo, para tentar escutar melhor. Quando encostei o ouvido na parede do galpão, a voz ficou mais clara. Era um homem falando, "Me deixa sair daqui." E sempre que ele falava isso, vinha aquela respiração pesada de animal, como se as duas coisas estivessem ligadas. A partir daquele dia, o barulho ficou mais frequente. Não era mais só de noite. Às vezes, durante o dia, dava para escutar o coxo balançando e aquela respiração estranha. E a voz também aparecia mais vezes, sempre pedindo para sair, sempre com aquele tom de desespero. O patrão até pensou em demolir o galpão, mas no fim acabou deixando como estava. Falou que não valia a pena gastar dinheiro com aquilo. E o barulho continuou. Toda noite, sempre no mesmo horário. A gente acabou se acostumando, mas nunca deixou de ser estranho. Até hoje, quando passo por algum lugar abandonado, fico lembrando daquele choro misturado com respiração de bicho. E sempre me pergunto, o que era aquilo? Era gente que virou bicho? Era bicho que virou gente? Ou era alguma coisa completamente diferente? Uma coisa eu sei. Depois daquela noite que escutei a fita, nunca mais consegui olhar para o gado do mesmo jeito.
Eu trabalhava numa fazenda que tinha um silo grande para guardar milho. Era uma construção meio antiga, mas funcionava bem. Todo ano, na época da colheita, a gente enchia aquele silo até a boca com milho seco. E aí começou aquela coisa estranha que ninguém conseguia explicar. Sempre que o silo ficava cheio, a gente começava a escutar uma risadinha baixinha que vinha lá de dentro do milho. Era uma risada abafada, bem fraquinha, como se tivesse alguém enterrado no meio dos grãos dando risada. No começo, a gente achava que era coisa da nossa cabeça, ou então algum bicho que tinha entrado lá e estava fazendo barulho. Mas sempre que alguém parava para escutar melhor, dava para ouvir certinho. Era risada de gente mesmo. E o estranho é que só acontecia quando o silo estava bem cheio. Quando estava vazio ou com pouco milho, não rolava barulho nenhum. A gente até brincava às vezes, falando que era o fantasma do milho. Mas por dentro, todo mundo ficava meio incomodado com aquilo. A risada não era alegre, entende? Era meio sinistra. Dava um arrepio esquisito quando escutava. E sempre vinha do fundo, como se a pessoa estivesse lá embaixo, soterrada no milho. Eu mesmo evitava passar perto do silo quando estava cheio, porque sempre escutava aquela risadinha e ficava com um negócio ruim no estômago. O mais estranho é que a risada tinha o horário certo. Sempre começava no final da tarde, quando o sol estava se pondo, e ia até umas 10 horas da noite. Durante o dia, não se escutava nada. Era como se a pessoa lá dentro só acordasse de noite para dar risada. E às vezes, quando estava muito silencioso, dava para escutar também uns sussurros baixinhos, mas nunca conseguíamos entender o que estava sendo falado. Teve uma vez que o Marcos, outro peão da fazenda, resolveu subir em cima do silo para ver se escutava melhor de lá. Quando ele colocou o ouvido na tampa de ferro, falou que a risada ficou muito mais forte, como se tivesse várias crianças lá embaixo brincando e se divertindo. Mas era estranho, porque mesmo sendo risada de criança, dava um medo terrível. Aí teve um dia que o patrão resolveu que ia descobrir de uma vez por todas o que era aquilo. Ele trouxe um gravador daqueles antigos e deixou ligado a noite toda dentro do silo para ver se conseguia gravar alguma coisa. Na manhã seguinte, a gente foi conferir a fita. E cara, quando escutou aquilo, todo mundo ficou arrepiado. Além da risadinha, tinha uma voz de criança bem clarinha falando: "Ainda tô aqui." Era a voz de menino mesmo, uns 8 ou 9 anos, falando bem baixinho. A gente escutou a fita umas 5 vezes e sempre dava para entender a mesma coisa: "Ainda tô aqui." E depois dessa frase, vinha uma risada mais alta, como se o menino tivesse achado graça de alguma coisa. O patrão ficou meio assustado também, porque não tinha criança nenhuma na fazenda. E como é que uma criança ia parar lá dentro de um silo cheio de milho? Não fazia sentido nenhum. Aí ele resolveu que ia esvaziar o silo todinho para ver se achava alguma coisa. Chamou todo mundo e durante 3 dias a gente ficou tirando milho dali de dentro, saco por saco. Era trabalho pesado, mas todo mundo queria descobrir o que tinha lá no fundo. E conforme a gente ia tirando o milho, a risada ia ficando mais forte. Era como se a criança estivesse ficando animada, porque alguém finalmente estava chegando perto dela. Até que no último dia, quando chegamos bem no final, lá embaixo de tudo, a gente achou uma coisa que deixou todo mundo gelado. Era um boneco de pano velho, daqueles que criança brinca. Mas o negócio estava muito estranho. O boneco tinha dentes de verdade costurados na boca. Dentes de criança mesmo. Pequenininhos e brancos. Mas eram dentes de gente, não tinha dúvida. E o boneco estava todo sujo de uma substância escura que parecia sangue velho. Ninguém sabia de onde tinha vindo aquele boneco, nem como ele foi parar lá no fundo do silo. E muito menos de onde vieram aqueles dentes. O patrão pegou o boneco e queimou ele mesmo. Falou que não queria aquela coisa na propriedade. Mas quando ele estava queimando, a gente escutou uma gritaria terrível vindo do fogo.
Era como se tivesse uma criança gritando de dor lá dentro das chamas. O pior ainda estava por vir. Depois que a gente tirou aquele boneco de lá, o milho que estava no silo nunca mais prestou. A gente colocou milho novo, fresquinho, que tinha acabado de colher. Mas em questão de dias, tudo apodrecia. Ficava mofado, estragado, com um cheiro horrível. E olha que milho seco normalmente dura meses sem estragar. Mas ali no silo não durava nem uma semana. A gente limpou tudo, passou veneno contra a praga, fez de tudo. Mas não adiantava nada. Qualquer milho que colocava lá dentro estragava rapidinho. E o pior é que quando o milho apodrecia, ele ficava com o mesmo cheiro que saía do boneco quando a gente achou ele. No final das contas, o patrão teve que desativar o silo e construir um novo em outro lugar. Mas mesmo depois de tudo isso, às vezes ainda dava para escutar uma risadinha baixinha vindo da direção do silo velho. Como se a criança ainda estivesse lá, brincando sozinha no escuro. E até hoje eu fico pensando, quem era aquela criança que estava falando "ainda tô aqui"? E de onde veio aquele boneco com dentes de gente? Porque uma coisa eu tenho certeza. Quando escutei aquela voz na fita, senti que realmente tinha uma criança presa lá dentro, pedindo ajuda. E a gente nunca conseguiu ajudar. Numa fazenda onde eu trabalhava, tinha uma vaca, a Morena, que era uma das melhores do rebanho, sempre dava cria boa, leite farto, nunca deu problema nenhum. Aí, numa manhã, fui fazer a ronda normal do gado e vi que ela tinha parido durante a noite. Quando me aproximei, vi que tinha alguma coisa diferente com aquele bezerrinho. Primeiro que ele era muito clarinho, quase branco, coisa que era estranha porque a Morena era bem escura e o touro também. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito dele. O bicho ficava parado, com um olhar fixo, meio perdido no nada. E não fazia barulho nenhum. Bezerro novo sempre fica mugindo, procurando a mãe, fazendo aquela bagunça toda. Mas aquele ali ficava quieto que nem uma pedra. Chamei o veterinário para dar uma olhada, porque achei melhor ter certeza de que estava tudo bem. O doutor examinou ele todinho e falou que não tinha nada de errado, que às vezes acontece de alguns bichos serem mais calmos mesmo. Mas eu continuei achando aquilo muito esquisito. E a Morena também estava estranha. Parecia meio assustada com o próprio filho. Ela deixava ele mamar, mas sempre meio ressabiada, como se soubesse que tinha alguma coisa errada. Foi uns 3 dias depois que eu notei a coisa mais estranha de todas. Era meio-dia, sol forte, daqueles de rachar tudo de tão quente. Eu estava passando pelo pasto e vi todos os animais procurando sombra debaixo das árvores, que nem sempre fazem quando está muito sol. Aí eu reparei uma coisa que me deixou meio zonzo. Todos os bichos faziam sombra no chão, lógico, mas aquele bezerrinho não. Olhei melhor, achando que estava vendo coisa, mas não era, não. O bicho estava ali parado no sol e não tinha sombra nenhuma no chão. Era como se ele fosse transparente ou sei lá o quê. Chamei o Mané, que era outro peão que trabalhava comigo, para ele ver também. O cara ficou olhando e confirmou. O bezerro não fazia sombra mesmo. A gente ficou uns 10 minutos ali parados, observando aquilo, tentando entender. Todos os outros animais, as árvores, até a gente mesmo, tudo fazia sombra normal. Só aquele bezerrinho que não. E o pior é que ele continuava com aquele olhar parado, como se nem ligasse para o sol forte batendo nele. Os outros bezerros ficam se mexendo, procurando lugar mais fresco, mas aquele ali ficava paradão, sem se incomodar com nada. A partir daquele dia, começaram a acontecer outras coisas estranhas. O bezerro não crescia que nem os outros. Parecia que estava sempre do mesmo tamanho, mesmo passando as semanas. E ele tinha uma mania esquisita. Sempre que escurecia, ele sumia do pasto. De manhã, estava lá de novo, no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído. Mas ninguém via ele voltar. Uma noite eu resolvi ficar acordado para ver onde é que ele ia. Me escondi atrás de uma árvore e fiquei observando.
Quando deu umas 10 horas da noite, o bezerro começou a andar em direção ao mato. Mas não era um andar normal de bicho. Era como se ele estivesse flutuando, sabe? Os pés dele mal tocavam no chão. Segui ele de longe, tentando não fazer barulho. O bezerro foi andando até chegar numa parte da fazenda que era meio abandonada, onde tinha umas árvores bem velhas. Aí ele parou debaixo de uma árvore grande e ficou lá paradão, olhando para cima. Fiquei observando ele por umas 2 horas, mas ele não se mexeu nenhuma vez. Era como se tivesse virado estátua. No 3º dia depois que eu descobri essa história da sombra, a morena amanheceu morta. Assim, do nada. Na noite anterior ela estava bem, comendo normal, sem sinal nenhum de doença. Mas quando fui fazer a ronda de manhã, encontrei ela esticada no pasto, já dura. Chamei o veterinário de novo e ele falou que não conseguia identificar a causa da morte. A gente teve que enterrar a vaca lá no alto da fazenda, num lugar meio afastado, onde sempre enterrava os animais que morriam. Foi meio triste, porque a morena era um bicho bom mesmo. E o bezerrinho ficou órfão, então tivemos que dar mamadeira para ele. Só que no dia seguinte, quando fui ver como é que ele estava, quase caí para trás de susto. O bezerrinho estava lá no curral, normal, como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava todo sujo de terra, terra vermelha, que nem a do lugar onde a gente tinha enterrado a morena. E quando fui conferir a cova da vaca, não tinha sinal nenhum de que alguém tinha mexido lá. A terra estava igualzinha, sem marca nenhuma de que tinha sido cavada ou remexida. Como é que aquele bezerro tinha se sujado com aquela terra? E de onde ele tinha vindo? Porque eu tinha certeza de que tinha deixado ele no curral na noite anterior. A partir daquele dia, o bezerro ficou ainda mais estranho. Ele não mamava mais na mamadeira, não comia ração, mas também não morria de fome. Era como se não precisasse de comida. E teve uma coisa que me deixou mais assustado ainda. Uma tarde eu estava passando perto do curral quando vi o bezerro olhando diretamente para mim. Mas não era um olhar de bicho, era um olhar humano, sabe? Como se tivesse uma pessoa lá dentro me encarando. E aí eu entendi que aquele bezerro não era um animal comum. Era alguma outra coisa, alguma coisa que não deveria existir. Depois disso, eu nunca mais consegui olhar para aquele bicho do mesmo jeito. E até hoje eu não sei explicar o que era aquilo. Se era a alma de algum morto ou se era alguma coisa pior. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele bezerro não era deste mundo. Numa fazenda onde eu trabalhava tinha um capataz, o seu Antônio, um homem já meio velho que cuidava do gado e comandava a gente. Ele morava num quartinho pequeno que ficava bem do lado do curral principal. Era um cômodo simples mesmo, só com uma rede, um baú velho e uma mesinha. O negócio é que esse homem tinha uma mania muito estranha. Ele nunca parecia dormir direito. Toda noite, sem exceção, a gente via ele andando por aí, caminhando de um lado para o outro perto do curral. Sempre com a cabeça baixa, olhando para o chão e mexendo a boca como se estivesse conversando com alguém. Mas não tinha ninguém por perto, entende? De dia, ele trabalhava normal, dava ordens, cuidava dos bichos, fazia tudo certinho. Mas de noite, sempre a mesma história. Lá estava ele, andando que nem alma penada, falando sozinho. A gente até brincava às vezes, falando que o seu Antônio era meio esquisito mesmo. Mas ele era trabalhador e conhecia de gado que nem ninguém, então o patrão gostava dele. E a gente também respeitava, porque ele tratava todo mundo bem e sabia das coisas. Só que aquele negócio de ficar andando toda noite era estranho demais. Uma noite eu resolvi chegar mais perto para escutar o que ele estava falando. Me escondi atrás do curral e fiquei observando. O seu Antônio andava bem devagar, sempre olhando para o chão, e eu conseguia escutar algumas palavras. Ele estava falando coisas como "não foi minha culpa" e "eu não sabia que ia acontecer isso". Parecia que estava conversando com alguém, respondendo perguntas, sabe?
Mas era só ele ali. Aí teve uma semana que foi diferente. O seu Antônio não apareceu para o café da manhã, coisa que nunca tinha acontecido. Ele sempre era o primeiro a acordar, às 5 horas em ponto, para abrir o curral e soltar o gado. Mas naquele dia passaram 6, 7 horas e nada dele aparecer. A gente bateu na porta do quartinho dele, gritamos o nome dele, mas não teve resposta. O patrão mandou a gente arrombar a porta, porque podia ser que ele tivesse passado mal. Quando entramos no quarto, foi a coisa mais estranha que eu já vi. A rede estava esticadinha, como se alguém tivesse acabado de sair dela, e ainda estava quentinha. Mas o quarto estava completamente vazio. Procuramos embaixo da cama, mexemos no baú, olhamos para todos os lados, nada. O homem tinha sumido que nem fumaça. E o mais estranho é que as roupas dele estavam todas lá ainda, penduradas no prego da parede. Até a bota dele estava do lado da rede, como se ele tivesse tirado para dormir. Como é que alguém sai de casa descalço e sem roupa? Não fazia sentido nenhum. A gente saiu procurando ele pela fazenda toda, gritando o nome dele, perguntando para os vizinhos, mas não achamos rastro nenhum. Passou uma semana inteira sem nada do seu Antônio aparecer. Aí teve uma noite que o Zé, outro peão que trabalhava lá, acordou no meio da madrugada para fazer xixi. Quando estava voltando para o alojamento, olhou para o lado do curral e viu uma figura estranha no meio dos bois. Era um homem pelado, de 4 no chão, comendo capim junto com o gado. O Zé ficou olhando melhor e jurou que era o seu Antônio. Mesma altura, mesmo jeito de ser, mesmo cabelo grisalho, só que o cara estava nu, ajoelhado e comendo mato que nem bicho. O Zé gritou o nome dele e o homem levantou a cabeça na direção da voz. Mas aí aconteceu uma coisa muito doida. Quando os bois se mexeram, o cara sumiu no meio deles como se tivesse se dissolvido. O Zé correu até lá, mas quando chegou no curral, só tinha o gado normal, mastigando e olhando para ele com aquela cara de boi mesmo. Nenhum sinal do seu Antônio. No dia seguinte, quando o Zé contou isso pra gente, todo mundo achou que ele estava inventando história ou que tinha sonhado. Mas o cara jurava que tinha visto, que não era sonho nem nada. Depois dessa história do Zé, começaram a acontecer outras coisas estranhas na fazenda. O gado ficava agitado de noite, mugindo sem parar, como se estivesse vendo alguma coisa que assustava eles. E às vezes, quando a gente ia conferir, achava um dos bois separado do resto, parado num canto, tremendo que nem vara verde. Teve uma noite que eu mesmo vi alguma coisa. Estava fazendo a ronda de madrugada quando escutei um barulho estranho vindo do curral. Quando cheguei lá, vi uma sombra se mexendo no meio do gado. Era uma figura humana, mas andava de 4, que nem animal. Tentei me aproximar, mas quando acendi a lanterna, não tinha nada lá. Só os bois, todos agrupados num canto, com os olhos arregalados de medo. A partir daquele dia, ninguém mais quis fazer a ronda sozinho de noite. Sempre íamos em dupla, e mesmo assim ficávamos com medo. Porque era como se o seu Antônio tivesse virado outra coisa. Alguma coisa que não era mais humana, mas também não era animal. E o pior é que dava para sentir que ele ainda estava ali, na fazenda, só que diferente. Eu acabei saindo daquela fazenda uns meses depois, porque não conseguia mais dormir direito. Sempre ficava pensando no seu Antônio, no que tinha acontecido com ele. E até hoje eu me pergunto, onde é que aquele homem foi parar? O que foi que aconteceu com ele naquele quarto? E se ele ainda está por aí, vagando de fazenda em fazenda, procurando um lugar para descansar? Eu trabalhava numa fazenda lá no interior. E aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo tirar da cabeça. O patrão resolveu derrubar um jatobá enorme que ficava bem no meio do terreno onde ele queria fazer pasto novo. Aquela árvore era gigantesca mesmo, devia ter uns 50 anos ou mais.
O tronco era tão grosso que 3 homens de braços abertos não conseguiam abraçar ele todo. Quando derrubaram, deixaram o toco lá, porque era grande demais para tirar. E aí começou essa história toda. Logo nos primeiros dias, o pessoal começou a falar que ouvia uns barulhos estranhos quando passava perto do toco. Uns gemidos baixinhos, como se alguém tivesse com dor. Eu achava que era coisa da cabeça do pessoal, sabe como é? Fazenda no interior. O povo fica inventando história. Mas aí um dia eu mesmo ouvi. Estava passando por ali perto do fim da tarde e escutei mesmo um gemido que vinha de dentro do tronco. Pensei, deve ser vento ou algum bicho que entrou lá dentro. Mas o negócio era muito estranho mesmo, porque parecia voz de gente. Teve uma noite que eu não conseguia dormir direito. Era umas 2 horas da manhã quando resolvi sair para dar uma volta. Aí pensei, vou aproveitar e dar uma olhada naquele toco, para ver se descubro de onde vem esse barulho. Peguei uma lanterna e fui caminhando devagarzinho até lá. O lugar ficava meio afastado da casa principal, então estava bem escuro e silencioso. Quando cheguei perto do toco, fiquei parado uns minutos só escutando. No começo não ouvi nada, só o barulho dos grilos e tal. Mas aí, quando me aproximei mais e encostei o ouvido no corte da madeira, cara, eu escutei uma voz clarinha falando, me tira daqui. Eu gelei na hora, o coração disparou e saí correndo que nem doido até em casa. Fiquei a noite toda acordado pensando se tinha sido real ou se eu estava ficando maluco. A voz era tão clara, tão desesperada, que parecia que tinha mesmo alguém preso lá dentro daquele tronco. Na manhã seguinte não falei nada para ninguém, achei que iam achar que eu estava inventando história. Mas aí no final do dia, o João, que era um dos peões mais antigos da fazenda, não apareceu para janta. A gente foi procurar ele e achamos o cara desmaiado do lado do toco, com o ouvido grudado no corte da madeira. Quando ele acordou, estava todo tremendo e falando que tinha escutado alguém pedindo socorro lá de dentro. O João contou que tinha ido até lá porque também estava ouvindo os gemidos fazia uns dias. Falou que quando encostou o ouvido no tronco, escutou não só uma voz, mas várias. Como se tivesse um monte de gente presa ali dentro, todas falando ao mesmo tempo, pedindo ajuda. Ele disse que tentou se afastar, mas era como se as vozes tivessem grudado na cabeça dele. Ficou ali parado, escutando, até desmaiar de tanto medo. Depois disso, ninguém mais quis passar perto daquele toco. O patrão até pensou em mandar explodir aquilo, mas no fim das contas acabou deixando para lá. Falou que não queria mexer com essas coisas, que podia ser pior. E olha, a partir daquele dia, os gemidos ficaram mais fortes. Dava para escutar de longe, principalmente de madrugada. Era um som terrível, como se tivesse gente sofrendo muito lá dentro. Teve noite que o som ficava tão alto que acordava todo mundo na fazenda. E sempre a mesma coisa, vozes pedindo socorro, implorando para alguém tirar elas de lá. Uma vez, eu escutei uma voz de criança no meio das outras, uma vozinha fina falando, mamãe, me ajuda. Foi aí que eu decidi que tinha que ir embora daquela fazenda. No meu último dia de trabalho, resolvi dar uma última olhada no toco. Era de manhã cedo, sol nascendo, e quando cheguei lá perto, vi uma coisa que me deixou mais assustado ainda. Tinha marcas na madeira, como se alguém tivesse tentado arranhar de dentro para fora. Marcas de unha mesmo, sabe? Como se as pessoas lá dentro tivessem tentado escapar, arranhando a madeira até sangrar. E aí eu entendi que talvez aquela árvore não fosse só uma árvore comum. Talvez tivesse alguma história ali, alguma coisa que aconteceu antes da gente chegar. Porque não era normal a árvore fazer isso com as pessoas. Não era normal escutar vozes saindo de dentro de um tronco cortado. Saí da fazenda naquele mesmo dia e nunca mais voltei. Mas até hoje, quando passo por algum lugar que tem tronco cortado, eu fico com um arrepio esquisito e sempre me pergunto quem eram aquelas pessoas, como elas foram parar lá dentro e se ainda estão lá pedindo ajuda.
Tem vezes que eu penso que deveria ter tentado fazer alguma coisa, sei lá, cavar ao redor do toco, ou chamar alguém que entendesse dessas coisas. Mas na época, a gente ficou com tanto medo que preferiu fingir que nada tinha acontecido. Só que aquelas vozes ficam na minha cabeça até hoje, principalmente aquela vozinha de criança falando: mamãe, me ajuda. E eu sempre fico pensando se ela ainda está lá, esperando alguém tirar ela daquele lugar.